Você tem que distinguir o trabalho e a ação em si, que são elementos formadores de tudo que existe. Nós sabemos pela física, principalmente essa física tesliana, que vem de Nikola Tesla, de que a energia tem origem praticamente na ação inicial, né? Que cria todos os fenômenos que depois, inclusive, deu a formação da humanidade, que a gente chama de o material, um tipo de energia congelada, né? Então a ação, o trabalho é fundamental para o ser humano, inclusive para a saúde dele. O que eu quero dizer é o seguinte, que o trabalho do ser humano, desde, por exemplo, Adam Smith, ficou restrito ao ganho de dinheiro. Então o ser humano, para sobreviver, ele é obrigado a ganhar dinheiro, então para ter uma família, para sustentar ele próprio, né? Ele é obrigado a ter um trabalho para produzir dinheiro, para ele poder comprar alimento, ter casa, roupa, etc. E esse é o grande problema que a sociedade, principalmente moderna, tem, e a sociedade em geral sempre teve. Porque o ser humano, viu, Cláudio, na realidade, ele não nasceu para trabalhar. Não? Como então, assim? As pessoas que não gostam do trabalho, aliás, acho que ninguém gosta, né? Devem ficar contentes com essa afirmativa. O ser humano, se ele tivesse, vamos dizer, uma estrutura assim normal, se ele não fosse invertido, ele não precisava lutar tanto para fazer carros, casas e cidades, etc. Ele teria enorme facilidade, porque a mente dele teria na estrutura todos os elementos para ele criar máquinas que até trabalhassem sozinhos, robôs, etc. Mas o ser humano é muito bonzinho, então o que ele gosta mesmo é de pegar os outros para produzir dinheiro para ele. Sim. Então ele restringe, né, a estrutura social, ao valor social, ao dinheiro. Então fala, por exemplo, o Brasil é um país que é um país de risco. Por que risco? Porque ele não produz aquele PIB naquele nível que ele devia produzir. Mas o risco desse país Brasil, que nós habitamos, não é para o brasileiro. O risco é para a Bolsa Americana, é para os países ricos que chupam tudo que pode aqui do Brasil. Quer dizer, o risco... Para a Bolsa Americana não roubar tanto do Brasil. O risco é deles não poderem roubar tanto, né? Então, se o Brasil não produz tanto para eles, então o risco é deles, né? De não receberem tanto. Então, deixar de escravizar o Brasil. Mas eu estou falando isso, que a questão da produtividade, quer dizer, de produzir algo para ganhar dinheiro, é uma coisa totalmente anormal. O ser humano não precisava. O senhor disse então que o ser humano não nasceu para trabalhar nesse sentido, né? Nesse sentido não. Então veio um indivíduo muito engraçadinho, chamado Adam Smith. Bonzinho e engraçadinho. Nunca trabalhou na vida. O pai dele cobrava imposto na Inglaterra. Então esse indivíduo chamado Adam Smith, cujo nome é conhecido no mundo todo e as fotografias estão aí nos livros da humanidade. Esse indivíduo muito bonzinho, espertinho, ele criou uma ideia, sabe, de se aproveitar da era industrial. Estavam criando geladeiras, máquinas, estradas de ferro na Inglaterra. Então ele arranjou um meio de fazer com que toda essa produtividade se canalizasse para ganhar dinheiro. E não para ganhar dinheiro, por exemplo, para os africanos ou para os brasileiros. Ganhar dinheiro para eles lá, ingleses, ganhar dinheiro para o primeiro mundo.
Pois bem, como eu estou falando, eu falo de modo meio jocoso, mas essa é a É realidade. verdade. Então, o que aconteceu? Eles restringiram o trabalho, então vamos só fabricar máquinas para isso, máquinas para aquilo, carros, etc., para eles ganharem. Agora, algo que, por exemplo, um robô, uma máquina para produzir nos campos, sem muito trabalho para o homem que está lá na enxada, né? O brasileiro está na enxada até hoje, não precisava. Não, isso não, deixa o povo sofrer, o povo precisa sofrer. Se o povo sofre, é miserável e não tem dinheiro, nós estamos aqui, né? Livres das revoltas populares, etc. Então, a criação de sindicato foi feita com esse propósito, para o povo não ser tão solapado, roubado.